Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é você que decide. Seja bem-vindo ao canal A Seita de Paulo. Estou aqui hoje para responder um dos comentários feito por um dos meus inscritos, Lebronc. Ele perguntou o seguinte: por que o nome é A Seita de Paulo? Realmente eu acho que alguns de vocês que estão vendo esse vídeo, viram o nome do canal, devem estar se perguntando, mas por que Seita de Paulo? Seita geralmente é um nome muito feio, né, podemos assim dizer, no meio brasileiro, não um nome muito atrativo, né? Então, por que esse nome no canal? Diante disso, a gente tem que saber primeiro o que é uma seita. Quando você vai no Google, vai aparecer que seita é justamente um grupo religioso. E ele vai se diferir dos outros grupos por causa de características incomuns, ou doutrinas diferentes, ou doutrinas que não, como posso dizer, não tem contabilidade com o grupo religioso abundante da época. Então podemos pegar o exemplo com o judaísmo e o cristianismo. Lá em Israel, o grupo, a religião dominante é justamente o judaísmo. Se aparecer um cristão lá, eles vão considerar ele como seita. Então é justamente um grupo diferente, um grupo que não concorda nas mesmas coisas. Então a partir disso a gente vai entender melhor sobre o que é uma seita e por que o nome A Seita de Paulo. É bastante interessante pegar a informação histórica. Os fariseus eram considerados uma seita do judaísmo, porque tem os fariseus e os saduceus, entre vários outros grupos. Mas os principais eram justamente os fariseus e os saduceus. Qual a diferença dos fariseus para os saduceus? Bem, os fariseus acreditavam no Antigo Testamento, por completo, que vai de Gênesis a Malaquias, e eles acreditavam em tradições orais. O que essas tradições afetavam na religião deles? Eles acreditavam em coisas que não eram necessárias fazer na religião deles e passavam isso para as outras pessoas, fazendo assim que essas pessoas tivessem mais trabalho para ter uma comunhão com Deus. Já os saduceus acreditavam no Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, que foram os livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E graças a isso, os saduceus não acreditavam nos anjos, não acreditavam em espíritos malignos e não acreditavam na ressurreição, diferentemente dos fariseus. E Paulo, ele era um fariseu, ele acreditava em tudo isso. Então, quando ele virou parte do cristianismo, ele deixou algumas coisas de lado, como sacrifício de animais para o templo, que não necessitava mais, porque Paulo tinha compreensão que depois de Jesus Cristo morreu, a sombra se encontrou com a realidade, ou seja, o tipo se encontrou com o antitipo. O que é o tipo e o antitipo? O tipo é justamente aquilo que apontava para Jesus Cristo. A gente tem um exemplo de um carneiro, que tem um sacrifício no santuário. Ele apontava para Jesus Cristo, que ia ser crucificado na cruz e ia pagar os nossos pecados. Então, a partir disso, Paulo deixou de fazer certas práticas que o judaísmo queria, né, os fariseus, e começou a agir de uma maneira diferente, ensinando para judeus como para gentios. E a partir disso eles consideraram Paulo como uma seita. Mas da onde exatamente eu tirei esse nome Seita de Paulo? A gente entendeu toda essa nomenclatura, né, porque é considerar Paulo uma seita. Mas agora vamos ver dentro da Bíblia a origem desse nome. Vamos abrir em Atos, capítulo 24. Verso de número 14. Paulo está se defendendo diante das acusações. Diz o seguinte: porém confesso-te que segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Amém. Então a gente pode ver que a seita que Paulo fazia parte era justamente o caminho, fazendo alusão ao que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Paulo estava pregando uma salvação pela graça, diferente do que os fariseus acreditavam, que eles deturparam ao decorrer do tempo. Que eles acreditavam que a salvação tinha que ser por merecimento, tinha que cumprir uma lei e não poderia errar em nenhum momento. E eles começaram a ter um pensamento desse depois do cativeiro babilônico com Daniel. E Paulo vai lá e diz que ele faz parte dessa seita chamada o Caminho. E uma coisa bastante interessante que Paulo fala é que ele segue as coisas que estão na lei, ou seja, o Pentateuco, e o que os profetas falam, que é o resto do Antigo Testamento. Então Paulo, ele acreditava nas mesmas coisas que os fariseus, só que os fariseus ainda estavam atrasados, que não acreditavam em Jesus como Salvador.
E quando você acredita em Jesus como Salvador, eles teriam que deixar certas práticas, como as festas do santuário e sacrifício do santuário. Por isso que Paulo era tão atacado, porque Paulo estava chamando uma salvação para todos, enquanto os fariseus acreditavam uma salvação exclusivista, apenas para os judeus. Eu espero que isso possa ter respondido a pergunta, né, do inscrito, e entendendo melhor, né, que todos nós fazemos parte da seita de Paulo, que é justamente o cristianismo, que é uma salvação para todos, tanto para os gentios como para os judeus. Pois quando Jesus morreu, deixou de existir homem ou mulher, ou escravo, liberto, gentil e judeu. Todos nos tornamos um só, uma só igreja, um só povo, através do sacrifício de Cristo. Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que você possa ter entendido e cada vez mais a gente possa melhorar os vídeos, né? E vocês possam crescer espiritualmente com a palavra de Deus. Faça uma pergunta, uma dúvida que você tem da Bíblia, pode escrever nos comentários. Eu estou aqui para tentar dar o meu melhor e eu espero que o Espírito Santo possa tocar você e também me usar para responder a sua pergunta. Então, até mais, deixe o like e se inscreva. Seja bem-vindo à Seita de Paulo. Até mais.